essa é a grande maravilha e o diferencial de você aplicar o Civil 3D nos seus projetos. Enquanto muitos ficam perdendo tempo fazendo no AutoCAD, você pode usar isso daqui como diferencial. Você vai chegar, bater numa porta de uma empresa e vai falar, cara, é o seguinte, ó, eu sei fazer essa parada no Civil 3D. Olha só, você tem que mostrar, você tem que levar isso aí para o seu cliente. A grande maioria dos engenheiros estão presos em mercados saturados, dor de cabeça, que precisa de equipamento, precisa de gente, sendo que poderia estar agregando valor, entregando projetos de infraestrutura como esse daqui. Como eu falei, um projeto de terraplenagem desse varia na faixa de 15 a 25 mil reais. Esse aqui, se eu não me engano, saiu em torno de 19 mil reais ou 22 mil reais, alguma coisa assim. Aqui tem já a modelagem pronta em 3D. Beleza, Rafael, é só sair fazendo essa modelagem? Não, eu vou explicar para vocês aqui da onde que sai tudo isso, tá? E esse projeto aqui é interessante que ele está em fase de estudo, ele não está finalizado. Então eu vou mostrar etapas, né, de projetos diferentes para vocês irem entendendo ali cada etapa separadamente. Então, depois que eu preparei os arquivos, como eu estava falando, o próximo passo é criar os eixos das nossas ruas. Então, se você reparar aqui, ó, a gente tem os eixos. Tá vendo aqui esse estaqueamento, ó? 29, aqui 30, aqui 31. Eles vêm dos eixos. O que são os eixos, tá? Deixa eu colocar aqui em outro estilo, só para ficar mais fácil de visualizar, separar o que é rua, o que é alinhamento, o que é eixo, né? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem ali. Beleza, pode deixar nesse estilo aqui mesmo, já dá para a gente visualizar. Então, o próximo passo é traçar os eixos das ruas, turma. Então, a gente traça os eixos das ruas desenhando primeiro. Então, a gente desenha, quando a gente recebe o urbanístico assim, ó, a gente primeiro desenha essas ruas. Então, a gente costuma traçar polilinhas. Então, por exemplo, a gente pega aqui, ó, eu tenho essa rua aqui. Então, eu vou traçar uma polilinha aqui, por exemplo, certo? Tracei uma polilinha aqui no bordo. E eu sei que a largura da rua é 5 metros. Eu vou dar um offset aqui de 2,5, ó. Vou jogar ela aqui para o meio. E eu tenho aqui, ó, 2,5 metros, né, de largura. Eu tenho aqui o eixo da minha rua, certo? E assim sucessivamente. Essa é a minha rua F. Então, eu teria que traçar aqui também o eixo passando nessa rua aqui até aqui embaixo. Então, pegaria daqui, por exemplo, né, vem caminhando aqui. Aí, aqui tem um arco, ó. Aí, depois volta, vem aqui até aqui para cima, né? Beleza, ó. Vem até aqui assim. E aí, eu vou dar um offset de 2,5 metros aqui, só para jogar para o eixo. Beleza, eu vou puxar aqui até o final. Vou juntar essas duas retas ali, né? Essas duas tangentes ali, certo? E aqui eu tenho o eixo da minha rua. Vou trazer ele até o final, vou estender ele aqui, ó, pronto. E aqui eu vou estender também até aqui, certo? Aqui o mesmo esquema, eu teria um outro eixo passando aqui assim, ó. Teria um outro eixo passando aqui, com 2,5 metros também, e aqui eu corto, ó. Opa! Aqui eu corto. Tá vendo? E assim eu vou construindo os eixos da minha rua. Então, o eixo da rua F já está construído. Primeiro, galera, a gente faz todo esse desenho dos eixos das ruas. Tá? Vai fazendo, vai salvando, vai fazendo, vai salvando. Depois, a gente transforma ele em quê? Em alinhamentos. O que são os alinhamentos, turma? Os alinhamentos são esses elementos aqui que vocês estão vendo, ó, já estaqueados dentro do Civil 3D. São os eixos, certo? Porque eles vão dar origem aos outros elementos lá na frente. Então, aqui a gente usa essa ferramenta, o alinhamento, para criar os eixos. Ó. Vou vir aqui, aí eu tenho rua F, eu seleciono o sentido, ó, se eu quero o estaqueamento nesse sentido da setinha, tá vendo? Dou Enter, confirmo e coloco aqui, ó, eixo, o nome dela. Ó. Olha só como é simples dentro do Civil 3D quando você tem o caminho, né? O fluxo ali, ó. Adicionar curvas não quero critérios de projeto, vou dar um OK, pronto. Acabou ficando sem o estaqueamento ali, né, que eu esqueci de colocar, vou colocar aqui esse estaqueamento, ó. OK, pronto. Já está aqui a minha rua todinha estaqueada, ó. Já está aqui estaqueada, rua F, bonitinho, no esquema, estaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente repete esse passo para todas as ruas. Repete esse passo para todas as ruas.
Beleza, depois que repete esse passo, né, para todas as ruas, o que vai acontecer? Você vai ter os alinhamentos de todo o seu projeto, de todas as ruas. Ó, se eu selecionar assimilar, ó, olha lá, quantos alinhamentos tem. Tá vendo esses pontinhos azuis? São os pontinhos do meu alinhamento do meu projeto. Certo? São os pontinhos do alinhamento do meu projeto. Dito isso, galera, o que acontece? Agora a gente vai para o próximo passo, porque esse passo de definir os alinhamentos de um projeto é o passo que eu vou estar definindo a geometria horizontal do meu projeto. É as curvaturas das ruas, né, os elementos ali que vão curvar todas as ruas, certo? E aí, em seguida, a gente vai para um próximo passo, que é traçar o elemento vertical do nosso projeto. Que é o quê? O grade do nosso projeto. Olha só que bacana, né? Aqui a gente consegue ver exatamente isso. O que é o grade? É como se fosse um corte, na verdade é um corte, né, longitudinal do meu projeto. Certo? Eu vou dividir a minha tela em duas aqui, ó. Eu vou vir aqui na aba View, colocar aqui em duas partes. Deixa eu colocar aqui a divisão da tela, porque aí eu vou analisar a divisão ali entre o... Deixa eu fechar aqui essa janelinha, colocar para cá aqui. Ó, aqui eu tenho o perfil e do lado de cá eu tenho a planta, certo? Então, quando eu clico aqui, eu vou vir aqui em Station Tracker, All Viewports, e aí eu consigo fazer o quê? Rastrear. Ó, rastrear esse perfil aqui, ó. Vamos ver para descobrir de qual rua ele é, ó. Deixa eu clicar aqui. All Viewports. Olha lá. Esse perfil aqui é lá da minha via de acesso. Já esse aqui, ó, é dessa avenida que está descendo ali, ó. Então, quando eu passo o cursor, ó, tá vendo ali na planta, ó, ele vai mostrando, ó, ele mostra na planta onde que tá. Então, o perfil longitudinal, a primeira coisa que a gente faz é extrair o perfil do terreno. Então, eu venho aqui, por exemplo, nesse alinhamento que a gente criou, crio um perfil da minha superfície. Lembra da superfície? Eu consigo criar esse perfil aqui. Show? Lembrando, galera, que o objetivo dessa aula não é explicar todas as ferramentas, mas sim te mostrar como que é feito, né, um projeto de terraplenagem dentro do Civil 3D, para você entender os bastidores, o fluxo, né, de um projeto de terraplenagem no Civil 3D. Olha lá, ó. Olha que massa. Ó. Esse aqui é quase um tobogã, né? Mas é porque esse perfil está com exagero vertical, está na escala 1 para 100. Ó. Se a gente colocar ele numa escala 1 para 500, né, que é um exagero de 2 ali, ó, vamos colocar aqui 1 para 500, ó. Olha só como é que ele vai diminuir de tamanho, ó. Tá vendo que ficou bem mais realista? Mas ainda assim, ó, tem uma declividade bem acentuada nessa descida aqui, ó. Tá vendo? Tem uma descidona aqui, certo? Então é assim que a gente vai fazendo. E aí depois que eu criei o meu projeto, extraí o perfil do meu terreno, eu venho aqui e faço o quê? Eu crio o perfil projetado desse terreno usando a ferramenta própria do Civil 3D para isso. Então vou clicar no início aqui do meu perfil, ó. Vou criando ele ali, ó, criando ele aqui, vou fazer uma curva vertical aqui também e outra aqui no final. Olha lá, pronto. E aí depois eu faço a conformação, né, dessas curvas aqui. Eu vou botar uma curva de 100 metros aqui e depois botar uma aqui de 50 metros mais ou menos. Pegar uma aqui de mais uma curva vertical, botar uma aqui de 50 metros, ó. E assim a gente vai fazendo a conformação com o terreno. Tá vendo? Ó, esse terreno aqui ele tá com 19% de declividade. Se eu puxar aqui mais para cá, eu consigo acompanhar melhor o terreno, mas vai aumentar a declividade, ó, 22% de declividade. Ainda tá aceitável para um loteamento aí que é mais barato, né? Um loteamento aí mais baixo padrão, né? Mas eu posso jogar uma terrinha aqui no fundo também, ó. Jogar uma terrinha aqui no fundo, ó. Assim, ó. E aí ele vai diminuir a declividade, ó. Aí corta um pouquinho aqui em cima, ó. Se for possível, né? Se o cliente aceitar, ó. E aí corta um pouquinho aqui e joga um pouquinho cá embaixo. Então ele vai diminuir a terraplenagem ali, né? Vai diminuir a declividade do meu projeto. E aí, turma, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esses perfis para todo o meu projeto. E o bacana, ó, é que o Civil 3D, se você vier aqui e colocar
as achuras, né, de corte e aterro. Ó, você consegue criar achura de corte e aterro e consegue também colocar ele para mostrar aqui o corte e o aterro no perfil, os valores, né, as alturas que estão cortando e aterrando, para você ter noção do quanto está cortando. Por exemplo, ó, aqui está cortando 1,30, 2,30, 2,40, então é uma altura bem alta, né, significativa. Aqui está aterrando 1,8, então corta aqui em cima, ó, dá uma disfarçada nesse morro, né, e joga lá embaixo, ó. Tá vendo? Vai fazendo esse corte e esse aterro. Beleza? E repete isso, galera, para todo o projeto. Você vê aqui que tem vários perfis longitudinais, ó. Tem vários, ó, de várias ruas. Por que isso? Porque a gente tem várias ruas e a gente tem que fazer um perfil longitudinal para cada rua. É o perfil que vai decidir, né, que vai definir como é que vai ficar a declividade, a inclinação, a conformação desse terreno de cada rua do meu projeto. De cada ruazinha ali, de cada vielazinha dessa, né, de cada ramozinho daquele ali, ó. Então, por exemplo, tem um trechinho aqui de rua, ó, esse trechinho aqui, ó, que vem, começa aqui, né? Começa ali, ó, e termina aqui. Então, ele vai trazer para nós toda essa visão que a gente vai ter de corte e de aterro. Então, aqui de cara, eu já tenho uma noção de quanto que vai cortar e quanto que vai aterrar no meu projeto. Ó. Então, tem aqui, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, vai aterrar 3,34. Galera, muita gente faz isso daqui no CAD e é isso que você tem que prestar atenção. Por quê? Se você ainda está preso no AutoCAD, fazendo isso daqui no CAD, cara, você já ficou para trás. Rafael, me ajuda, cara. Sim, estou aqui para te ajudar, para te abrir a sua visão. E se você ainda não faz esse tipo de projeto, você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Porque tem muitas pessoas que fazem isso no AutoCAD, todo esse trabalho aqui desenhando no AutoCAD, sendo que você poderia estar projetando isso no Civil 3D e vendendo projetos como esse daqui na faixa de 15, 20, 30 mil reais todos os meses. Galera, um projeto de terraplenagem desse daqui, de um loteamento como esse daqui, vai sair na faixa de 18 a 25 mil reais. Quando você sabe qual a ferramenta certa e qual cliente contrata esse tipo de projeto, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você aprender a desenvolver esses projetos no Civil 3D e vender esses projetos para os clientes certos no mercado.